Olá, pessoal. Deus abençoe você aí agora, hein? Que você seja a própria bênção. Eu estava lendo aqui o livro de Jó e algo muito bacana. O Espírito Santo mostrou e mostra para todos aqueles que querem como é glorioso a sua vontade, a sua palavra. Mas antes de eu falar isso aqui para você, nós temos visto aí no nosso dia a dia que tem sido muito fácil pregar a palavra de Deus. É só você abrir aí as suas redes sociais, você vai ver uma enxurrada de homens, de mulheres pregando, falando sobre Deus. Mas olha aqui o que eu li no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Veja isso. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Vem de longe. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Bacana, né? Deus fala meu. Você só pode falar que algo é seu quando você é dono. Jó era propriedade de Deus. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e temente a Deus, que se desvia do mal. Agora, imagina a cena. De um lado, os anjos, porque os filhos de Deus aqui se refere aos anjos. De um lado, os anjos e de outro, Satanás. E Deus elogiando Jó, falando bem de Jó, da pessoa que ele era. Que honra, hein? Que honra que Jó teve nesse momento de ser elogiado diante dos anjos e diante de Satanás. Foi muito interessante isso. É muito bom você saber que Deus elogia as pessoas. Mas é como eu disse para você no começo desse vídeo, tem sido muito fácil falar de Deus. Mas vamos mudar agora. E se Deus falar de você? E se Deus falar de mim? O que ele falaria? Porque, com respeito a Jó, ele rasgou elogios diante dos anjos e diante de Satanás. Uma coisa boa, ele foi elogiado. Deus pregou sobre Jó, sobre quem ele era. Se Deus pregasse sobre mim, se Deus pregasse sobre você, o que ele diria? A verdade é que no livro de João, capítulo 17, versículo 25, diz que Deus nos ama como ele amou Jesus. Olha o amor que Deus tem por mim, olha o amor que Deus tem por você. O mesmo amor que ele tinha para com o Senhor Jesus, ele também tem para com você. Não há nada que você faça que aumente esse amor ou que diminua, nada. Deus já te ama de uma maneira suficiente, mas há coisas em que nós fazemos que o deixa chateado, o entristece. Não foi o que o apóstolo Paulo disse? Ele disse assim: não entristeçais o espírito do Senhor. Há coisas que nós falamos, há atitude que nós tomamos que entristece o Espírito Santo. Mas se você não é uma pessoa assim, que tem levado a sério a sua vida com Deus, creia que ele tem elogiado a sua fé, a sua conduta, o seu caráter, mas por um lado você diz assim: poxa, eu tenho falhado, eu tenho errado, eu tenho deixado a desejar. O amor de Deus por você não diminui, mas agora que você mude as suas atitudes, as suas ações, as suas reações, para que, como Jó, Deus pregue sobre você, dizendo que você é uma nova pessoa. E eu tenho absoluta certeza que isso deixará Satanás revoltado, porque ele espera que o ser humano se perca, ele espera que o ser humano faça coisas e viva de uma maneira que entristeça e aborreça a Deus. Mas quando você leva a sério, quando você se comporta de uma maneira que agrada o Espírito Santo, então ele elogia a sua fé, a sua vida com ele, como ele fez com Jó. Eu espero que Deus só tenha coisas boas para falar de mim e de você. Embora nós somos seres humanos falhos e erramos, mas Deus, ele não se deixa levar por essas coisas, porque ele sabe que somos seres imperfeitos.
Que Deus abençoe você como ele abençoou Jó e que você seja uma pessoa muito feliz. Deus abençoe.